Aleluia, aleluia. Bom dia, queridos, graça e paz. Aleluia, você pode sentar. Vocês também, muito obrigada. Aleluia. Que manhã tão preciosa na presença do Senhor, né? Uma manhã de crescimento, de instruções poderosas para nós. Estamos felizes por aquilo que o Senhor já começou a fazer no nosso meio, né? Depois eu vou pegar Jorginho, porque ele já começou o dia me chamando de gordinha, né? Dizendo assim, vem uma que é maior do que eu. Só para os lados mesmo, né? Porque de palavra ele está cheio. Sabe, queridos, uma palavra como essa que Jorginho pregou, se esses princípios que você já ouviu falar tanto sobre serviço, que talvez quando ele começou a dizer, olha, eu vou falar sobre serviço, você, não, né? Mas sabe, querido, se esses princípios que Jorginho pregou aqui estiverem bem arraigados no nosso coração, né, nós temos uma vida cristã bem sedimentada, né, com uma base muito boa. São pessoas assim que se disponibilizam para pregar as coisas que são a base do reino de Deus, que são muito necessárias. Então, quando eu vejo um jovem assim, cheio de talento, né, cheio do favor do Senhor, entregando a sua vida de uma forma idônea ao estudo da palavra e para nos ensinar sobre serviço, eu me alegro grandemente, né? E eu creio que todos esses princípios que ele trouxe para nós aqui, eles serão ativados mais e mais nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, né, ele pregou com tanta maestria, tanta bênção, né, mas eu não fico intimidada, né? Porque eu sei que Deus, Ele chama cada um de nós para fazer algo específico, que só eu posso fazer, que só Ele pode fazer, que só o Vilani pode fazer. O nosso trabalho é chegar lá e entregar aquilo que Deus trouxe para nós, amém? Abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, verso 19. Isaías 43, verso 19. E diz assim: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse é um versículo bem conhecido, mas quando você escuta essas palavras proferidas de Deus, farei uma coisa nova. Né? Eu sei que muitas expectativas há dentro de cada um de nós por coisas novas, mas eu queria ampliar para você o sentido dessas coisas novas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quando você olha para o universo, você olha para o mundo já criado, há tanta beleza e tanta complexidade no que já existe, no que Deus fez. Uma flor, se um biólogo pega para estudar, ele pode passar meses analisando a estrutura, a pétala, tantas coisas que se eu ou você tivéssemos 1000 anos, uma licença de viver 1000 anos nessa terra, nós não conseguiríamos explorar a complexidade do que já existe, do que já é grandioso, que já é bonito em Deus. Então, imagine uma existência muito longa e você jamais conseguiria exaurir a complexidade do que Deus já criou, que já foi feito há muito, nos oceanos, no universo, nas galáxias, muita coisa. Mas Deus ainda se preocupa em dizer, farei uma coisa nova, uma coisa que não existiu, que ninguém viu, que ninguém conheceu, que ninguém ouviu, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Farei uma coisa nova. E como nós ficamos extasiados com uma notícia como essa. Já tem tanto, Deus poderia dizer, eu vou repetir algo que eu já fiz lá atrás. Eu vou pegar algo que já existe. Você nem ia saber. Mas Ele diz, não, eu farei uma coisa nova. Porque o nosso Deus é um Deus de novidades, é um Deus de uma bondade inescrutável, é um Deus de fidelidade, de um poder criativo inigualável. O poder criativo de Deus é infinito. E Ele faz coisas novas. Ele se importa em trazer o extraordinário.
Quando foi escrito isso aqui, né, esse livro de Isaías, o contexto era do povo que havia sido levado cativo para a Babilônia. E Deus estava dizendo que faria uma coisa nova, que os traria. Deus ia usar um rei para dar um decreto para que eles pudessem retornar para a sua terra. Uma coisa nova que nunca havia sido feita. Mas nós vemos esse poder tão bom e inovador do Senhor nas nossas vidas, quando nós nascemos de novo. Porque Deus, Ele não é inspirado por coisas que já existem. Há coisas novas, sempre novas para as nossas vidas. Quando Deus traz o povo do Egito e leva, conduz um tempo para o deserto, esse povo trabalhou um tempo nas construções civis, dos egípcios. E aquilo que aquele povo fazia era tão grandioso que ainda hoje as gerações modernas vão lá, ver obras que aquele povo construíram, coisas imponentes, coisas grandes. Mas quando Deus tira aquele povo do Egito e o leva, chama Moisés no monte para falar para que ele construa um tabernáculo, Deus não se usa de nada daquela arquitetura, daquela engenharia que existia. Ele revela algo novo. Ele chama Moisés e começa a dar para ele todos os passos de um tabernáculo, daquilo que representaria a sua presença no meio do povo. E talvez você imagine, mas o tabernáculo, naturalmente, de forma arquitetônica, em relação às outras construções que até perduram hoje, nem tem tanta similaridade, Eles fizeram coisas maiores. Mas o tabernáculo era só uma maquete do que Deus faria dentro de cada um de nós. Que é uma estrutura que existe e vai continuar existindo e crescendo até Jesus voltar para nos buscar. Então Deus, Ele não se inspira por modelos já existentes. Ele busca coisas novas nele mesmo para nos revelar. Quando nós nascemos de novo, nós aprendemos que nos tornamos novas criaturas. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. E é bem verdade que quando eu começar a ler, na sua mente já vai se desencadear a leitura do restante do versículo, porque você já conhece de forma bem exaustiva. Mas há novidades da parte de Deus, sempre na sua palavra. Então, 5,17, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você se alegra porque tem a novidade de Deus na sua vida? Eu quero que você curva sua cabeça agora e nós vamos orar um pouco. Pai amado e Pai bendito, nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã, por esse dia, por essa palavra, porque sabemos, Senhor, que tudo que acontece aqui acontece para Ti. E há uma reunião, Senhor, de santos que estão aqui com o coração na expectativa para receber de você. E nós oramos, Senhor, por a palavra inspirada. Oramos, Senhor, pelo sopro do Espírito, naquilo que o Senhor determinou para que fosse lembrado, estudado. Mas se não vier o sopro do Espírito, é apenas letra. Mas nós oramos por esse sopro vivo que vem do céu, que sopra vida na letra e traz para as nossas vidas mudança, unção, traz graça, traz sabedoria e nos faz andar em novidade de vida. Graças eu te dou, em nome de Jesus. Amém. E você pode pensar, ela esqueceu da oração, no início. Porque dentro de nós já está cravado uma certa liturgia, E isso não é errado, é a organização do culto. Mas isso não pode nos prender. Quando nós falamos sobre aplicativos, sobre computadores, todos nós temos esses dispositivos eletrônicos e os usamos, mas nem pensamos como é que eles funcionam, o que é que acontece dentro deles, nas suas programações, nós apenas os usamos e pronto.
Mas a verdade é que o programador, a pessoa que o desenvolveu, ela criou, né, eu vou usar a linguagem mais básica, tem outras, né, mas ele criou algoritmos. Ele criou uma sequência de comandos que quando você usa, se desencadeia uma série de comandos para que o resultado que você espera, ele se revele, né? Então, assim também é nas nossas vidas. Nós fomos, queridos, programados, né? Há um programador que trouxe esse algoritmo para as nossas vidas. O que é um algoritmo? É uma sequência de ações executáveis que vão realizar determinada tarefa. Então, essas ações, elas precisam acontecer para que algo se desencadeie e aconteça e chegue a um resultado mais na frente. O seguir essas ações que fazem os dispositivos trazerem a resposta que nós precisamos no tempo adequado. Então, nas nossas vidas também é assim. Alguns foram programados pela cultura, foram programados pela própria educação, pela sua própria vida e se comportam de determinada forma esperando um resultado X. Nós, quando nascemos de novo, tivemos uma mudança em nós nesse algoritmo, né? A unção do Senhor chegou nas nossas vidas e mudou coisas. A ação, a sequência dessas ações, elas desencadeiam em uma vida extraordinária, uma vida cheia de novidade da parte de Deus. Mas, né, infelizmente, no decorrer da vida, a gente sempre quer ir buscar a programação anterior, porque é ela que nós conseguimos ver e acessar por aqui. Mas nós precisamos entender que esse relacionamento com Deus é o que coloca cada comando no seu lugar correto. O que vai desencadear na nossa vida o resultado esperado da parte do Senhor, daquilo que Deus tem de novidade para as nossas vidas, vem por uma sequência de ações, de execução de tarefas, que não são baseadas em preceitos de homens, em honrarias falsas, elas não são baseadas em coisas comuns, em inteligência humana. Essa sequência, ela se desencadeia nas nossas vidas pela fé, por comunhão com Deus, com a sua palavra, e cada vez que nós nos expomos a essa sequência de ações, é desencadeado na nossa vida algo extraordinário da parte de Deus. Porque se não for assim, nós vamos começar a subir para a superfície das coisas e começar a executar tarefas de forma mecânica, dizer aleluia porque alguém diz aleluia, se comportar de alguma forma porque é bonito para que pessoas vejam, honrar pessoas só da boca para fora quando aquilo não cai no coração, e isso não manifesta o poder de Deus, não manifesta novidade de vida para nós. Um Deus que tem coisas novas, que te deu uma vida nova, uma programação nova, um algoritmo novo, Ele espera de nós uma vida diferente, porque quando Deus olha para nós, o olhar de Deus para as nossas vidas, querido, não é um olhar circunstancial. Não são as coisas que aconteceram com você em determinado momento que fazem a sua ficha corrida diante de Deus. A visão de Deus para as nossas vidas, ela é original, é a fonte. Eu posso abrir aqui uma torneira para você e ficar de olho na água que sai dela. A água que sai daquela torneira é pura, é limpa. Na medida que ela cai no chão, ela vai se misturando com detritos, com areia, com alguma coisa que está no caminho, e ela pode mudar de cor e não chegar no fim que começou. Mas o olhar de Deus é sempre na fonte, sempre de onde sai água limpa, sempre onde pode sair coisas boas. Porque à medida que aquela água for passando, querida, ela vai levar os detritos, ela vai levar areia, ela vai levar sujeira, e logo, logo, o que está na fonte vai continuar correndo. Deus olha para nós dessa forma. Ele olha para nós como aquilo que nós venhamos a ser nele. Mas há uma mania nossa de olhar o circunstancial, de olhar como estou vivendo agora, as coisas que estão ao meu redor, e achar que isso é o que programa aqui dentro. Mas é diferente. O algoritmo de dentro é o que programa o que está por fora. É o que vai trazer os resultados diferentes para as nossas vidas. É essa expectativa no novo de Deus, baseado numa novidade de vida, que já está dentro de nós. Nós podemos perceber o exemplo de uma mulher na Bíblia, e nós vamos ler junto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18. A partir do verso 9. E disse assim, né? Uma visita dos anjos a Abraão.
E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Agora eu quero que você vá em Hebreus 11, 11. Aleluia. Hebreus 11, 11. E diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quando a gente lê essas duas passagens, não parece se falar da mesma pessoa. Sara, né, na narrativa anterior, no contexto primeiro, foi uma mulher que, se você fizesse uma leitura literal, né, do que você está lendo, você perceberia uma mulher sem fé, que riu quando o Senhor falou com ela, que depois ainda teve a cara de pau de dizer que o anjo estava mentindo, porque ela não tinha feito aquilo que ela tinha feito. Duas atitudes completamente reprováveis, que para mim e para você tiraria ela imediatamente do lugar de receber uma promessa, como foi a de gerar o filho de Abraão. Mas em Hebreus, nós vemos essa mesma mulher ocupando a galeria da fé. O mesmo momento relatado de formas diferentes. Porque quando Deus, querido, Ele olha para nós, Ele olha por aquilo que nós vamos nos tornar a ser nele. Ele tem o olhar original. Ele não olha para nós pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por aquilo que nós erramos no caminho. Mas aqui em Hebreus nós vemos ela sendo exaltada, colocada numa galeria, porque em algum momento da vida dela, ela creu. E porque ela creu, querido, aquilo foi contado, fez ela conceber de Deus. Sabe que o que faz, querida, a nossa vida ir para frente, crescer e avançar, não é o fato de você ter chorado muito, de você ter lamentado muito, de você ter sido angustiado. É porque no meio da circunstância, em algum momento, ouvindo a palavra, um algoritmo foi mudado dentro de você. Uma sequência de ações foi diferente. E aquilo desencadeou algo que te fez conceber. E não foi porque você chorou, porque você foi à miséria, foi porque você creu. Você creu um dia que você podia ter ficado na sua casa. Você creu para vir e estar num culto. Você creu e ousou dar uma oferta num dia que você não podia financeiramente, naturalmente. Você ousou estar num lugar que você não deveria porque você creu. E são essas atitudes de crer, querido, que nos coloca batendo o nosso coração na mesma intensidade de Deus. Quando o nosso coração começa a bater na mesma intensidade, nas mesmas batidas, no mesmo algoritmo de fé de Deus, coisas extraordinárias se desencadeiam nas nossas vidas. É a novidade dos céus sobre mim e sobre você. É aquele, querido, que tira você de uma narrativa de falhas, de problemas, de falha de caráter e te coloca na galeria da fé no momento que você acerta. Os algoritmos, eles são mudados porque atitudes novas começam a nascer de escolhas. Nós escolhemos. A Bíblia fala em Gênesis, no momento em que Jacó se encontra com o anjo. E depois daquela luta, depois daquele momento, o Senhor pergunta para ele: como é seu nome?
Claro que ele sabia. Essa é uma pergunta retórica. Ele estava fazendo Jacó refletir sobre quem ele era. Quando você escuta esse nome Jacó, imediatamente a sua mente linka ao enganador, ao enrolador. Quando Deus faz aquela pergunta para Jacó, você acha que ele não sabia qual era o nome dele? Sabia. Ele poderia naquele momento ter usado o artifício e dizer, eu sou neto de Abraão, sou filho de Isaac, trazendo o seu currículo de quem ele era. Mas de imediato ele disse, eu sou Jacó. Eu sou conhecido como um enrolado, eu sou conhecido como um enganador. Mas naquele momento ele era esperto, querido, ele não podia enganar a Deus. Então Deus olha para ele. E em outras palavras ele diz, porque você reconheceu quem você agora é Israel. Seu nome agora é mudado, sua história é mudada, você agora é Israel. Então Jacó parte, e o seu? Qual é o seu nome? E Deus diz, por que você quer saber? Porque Deus não deu aquela resposta de imediato, porque o conhecer a Deus, querido, se desencadeia em uma vida de conviver com Ele. Mas na frente, quando nós encontramos com Jacó, colocando a sua bênção sobre os seus 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel, quando ele chega na bênção em José, ele diz, o valente de Jacó. Ele já sabe quem é Deus para ele. Ele já sabe o nome de Deus. Ele já tem propriedade. Naquele momento lá atrás, ele não sabia quem ele era. Ele ouvia, ele tinha um relacionamento um pouco vago, porque percebemos nos erros que ele cometia. Mas em determinado momento, ele sabe quem é. Que mesmo com todo aquele currículo, com toda aquela circunstância, Deus não olhou para ele com o que ele era, mas com o que ele viria a se tornar. O valente de Jacó. Um algoritmo foi mudado dentro dele. Ele tinha ali uma sequência de dados. O que é um algoritmo? Como eu disse para você, é uma sequência de dados executáveis, de uma sequência de ações que precisam acontecer. Essas ações, elas podem acontecer no seu computador, no seu celular, mas também no material humano. No dia que você está fazendo um bolo, que está seguindo uma receita, aquilo dali é um algoritmo. Você pega tanto de açúcar, tanto de farinha, tanto disso, e desencadeia em um processo que é um bolo bem feito, que as pessoas vão se deliciar. Se no meio do caminho você mexe e altera em algum ingrediente, o resultado não vai ser o mesmo. Você precisa seguir aquele algoritmo de forma muito ajustada, né? Para que você não seja uma cozinheira como eu. Né? Já contei aqui na igreja. Esse não é o meu dom ainda, né? De cozinhar. Claudio é gordo assim, graças aos restaurantes. Né? Não é a minha culinária ainda. Mas um dia eu decidi que queria fazer um bolo para o meu pai, no aniversário dele de 50 anos. E eu imaginei, fazer um bolo é muito fácil. Você pega a receita e vai fazendo e pronto, esse bolo vai aparecer. Então, eu cheguei na casa da minha sogra e disse, olha, eu quero fazer um bolo, me diga aí como é. E ela foi dizendo, bote um disso, um daquilo, 2 desse, 3 daquele. E terminou minha aula do Rema e eu fui para casa fazer esse bolo na maior alegria. Eu disse, olha, não vai estar bonito, mas tem um valor sentimental aqui. E eu vou dar esse bolo para o meu pai. E quando eu comecei a coloquei o açúcar, coloquei isso, coloquei aquilo. Aí tinha assim, 1 de leite. E aquele 1, eu não pensei que era um copo ou uma xícara. Eu imaginei 1 litro. E eu coloquei 1 litro de leite naquela mistura para fazer o bolo. E animada e feliz, começou, né, a aula terminava 10 horas, cheguei em casa mais ou menos, aí deu 11, 12, 1 da manhã, e eu espetando esse bolo mole. Eu disse, meu Deus do céu, não vou dormir, não aguento não, amanhã eu desligo agora, amanhã eu ligo o fogo de novo para terminar esse bolo. Desliguei o forno e fui dormir. No outro dia, ele ficou duro demais. Era uma pedra que você batia o garfo assim e ele saía. E quando eu cheguei, nem saía todo, ficava pregando. Eu disse, mas rapaz, não acredito não. Aí tirei o bolo todinho da forma, fiz aquele ajeitado que não dava, aquele negócio todo feio, quebrado. E fui na padaria e comprei um bonito, né? Aí levei para o meu pai. Eu disse, ó, esse aqui era o que eu queria fazer, não consegui. Esse foi o que eu fiz. Né? E esse bolo nem os cachorros comeram.
Por quê, querido? Porque um ingrediente no meio, uma medida no meio, desencadeou num resultado diferente. E aquilo que era para trazer sabor, que era para trazer alegria, na verdade, foi desgosto, porque ninguém quis nem comer, né? Porque aí eu tive que ir atrás de quem sabia os algoritmos certos, que fez e executou e deu tudo certo. Então, queridos, nas nossas vidas também é assim. Se você vir para a igreja, ter os relacionamentos, estar envolvido num ambiente, mas no coração, se você tiver um algoritmo fora do lugar, o resultado sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. Você está esperando algo de uma forma, mas vem de outra forma. Mas glória a Deus, porque a exposição à palavra ajusta as coisas de Deus na nossa vida. Você quer ter resultados diferentes, mude as suas amizades, mude as suas leituras, mude o que você ouve, o que você se expõe, os lugares onde você vai. Intensifique o seu momento de oração, de louvor, ressignifique o que é louvor, o que é oração, o que é palavra para você. Não tem, querido, como as coisas não se ajustarem e o resultado ser diferente daquilo que Deus tem para você. Novidade de vida, coisas extraordinárias, coisas grandiosas de Deus se desencadeiam nas nossas vidas, porque não tem como fugir, é uma sequência de dados executáveis. Fez, aconteceu. É necessário essa organização. Talvez, querido, para ativar o que de Deus está dentro de você, você precisa melhorar os seus ambientes. Nós já ficamos tão presos naquilo que conhecemos como regras, que quando algo de novo, de Deus se apresenta, nós temos medo de ingressar, porque vai mexer no nosso conforto, vai mexer no que nós já conhecemos como segurança ao nosso redor, mas quase sempre aquilo que é desconfortável traz crescimento. Você tem esforço, você precisa empenhar algo mais. Sabe que uma vida poderosa já foi dado para você. O melhor que Deus podia fazer, Ele já fez por você. Nessa semana eu pregava em Marcolândia e lembrava lá de uma experiência na minha vida. É bem verdade que por muitos anos de crente, você escuta muitas palavras e você acha que conhece as coisas. Mas é sempre o se expor à palavra de Deus que Ele vai descortinar informações novas para você. E quando eu lia, quando aquele mensageiro, né, o espinho na carne de Paulo, que ele pediu 3 vezes para Deus afastar dele, e Deus disse, minha graça te basta. Eu interpretava da seguinte forma, boa sorte com isso aí. Você vai ter que passar por isso mesmo, sofra, não posso fazer mais nada por você, boa sorte com isso. Mas, na verdade, não era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo para ele, olha, não há mais coisas que eu possa fazer por você para resolver essa situação. Você já tem a graça dentro de você e ela é suficiente. Ela te basta. Ela pode ativar coisas que você tem, mas não sabe que tem. As ferramentas já estão dentro. Eu não posso mandar meu filho de novo para a cruz, para ele morrer de novo, ir para o inferno, ressuscitar, porque tudo isso eu já fiz para colocar graça dentro de você. A minha graça é suficiente, acesse ela, vá buscar nela e você vai encontrar a solução para essa situação. Ative da graça de Deus. Então nós não podemos, queridos, viver uma vida nova com atitudes de uma velha, com a programação anterior, esperando resultados novos em Deus. Se há algo na sua vida que você já ora há tanto tempo e não acontece, se você já se empenhou tanto nisso e não vê resultados diferentes, mude o seu algoritmo. Faça algo mais. Se você já ora 2 horas, então intensifique, vá para 4 horas. Se você ora de tarde, ora de madrugada, hora de manhã, não que isso vai mudar a atenção dos céus, mas ela começa a mudar dentro de você uma programação que vai te dizer, você pode, você consegue, você acessa. Eu ouvi um exemplo de J.B. Carvalho, né? Ele estava relatando algo que havia acontecido. E ele falava do homem que escalou o Monte Everest pela primeira vez. E ele tinha um sonho de chegar, de ser o primeiro a escalar. E era muito difícil. E a primeira vez que ele foi um fracasso. Ele não conseguiu chegar no seu objetivo. Pessoas da sua equipe morreram.
E de repente foi feita uma coletiva de imprensa para que ele contasse o fracasso, né? E as pessoas estavam na expectativa de que ele se arrependesse, de que ele pedisse perdão, desculpa por ter tentado aquilo. Mas de repente, no meio da coletiva, ele olhou para um quadro que tinha o Monte Everest atrás. E ele olhou para ele e declarou, ele disse: eu vou voltar e vou subir em você, porque você não pode ficar maior do que você já é, mas eu posso. Sabe, queridos, quando nós olhamos para as circunstâncias e vemos ela maior do que nós mesmos, significa que nós não estamos nos vendo no tamanho correto. Nós sempre podemos crescer. Não é sobre falha, é sobre parar de tentar. As pessoas param de tentar. Pastor Sérgio Girão costumava dizer que o contrário de vitória não é derrota, é desistir. Porque se você desiste, você nunca vai chegar. Mas se você continua porque falhou uma, falhou duas, uma hora, querido, você vai estar maior. A sua consciência de fé vai ser alargada. O seu relacionamento com Deus vai se expandir. Uma vez, querido, a fé que Deus disponibilizou para mim, para você, o amor, a capacidade, eles não são maiores todo dia numa medida. Não é o que Deus dá, é como nós recebemos. É como o nosso entendimento se abre para acessar aquilo de Deus. Quando nós expandimos, nessa semana eu estava em uma capacitação do trabalho e convidaram um professor e ele veio, né, com uma palestra já feita. E ele trouxe uma imagem dessas de internet que tinha uma silhueta, né, de um rosto humano, assim, uma sombra. E como se abrisse uma tampa, e de lá tinha vários símbolos que representavam as áreas, né, humanas, exatas e tal. E ele estava falando sobre as inteligências, né, a exata, a humana e tal, e falando sobre as áreas. E no final, esse desenho formava um coração, né? Ele disse: que outra imagem você consegue ver aqui? E as pessoas como se estivessem descobrindo a roda, né? A inteligência emocional, né? E ficou todo mundo animado por aquela descoberta. Mas à medida que eu olhava para aquela imagem, o Espírito Santo ministrava algo diferente no meu coração. Mostrava que o que havia fora naquelas imagens projetadas, elas eram infinitamente maior do que a capacidade do lugar que guardava elas. Então a cabeça era pequena, mas tinha muitas coisas que, se naturalmente naquela imagem ela fosse transportada em uma situação mesmo visível, em um vaso, e todos aqueles símbolos fossem colocados dentro, não ia caber, como um Lego. Se você quisesse colocar, não tinha, porque o vaso era menor e a quantidade de informações era bem maior. E naquele momento, o Espírito Santo começou a mostrar para mim, falando sobre a capacidade, quanto nós podemos crescer infinitamente mais do que aquilo que é o nosso tamanho natural, que é o nosso currículo natural, que é toda a história da nossa vida. Nós podemos crescer muito mais. Esses dias no culto de oração aqui, o Senhor trouxe algo também no meu coração. Nós temos ouvido muito uma palavra falada: crescimento, crescimento, crescimento. Mas é inevitável, quando nós falamos de crescimento, nós pensamos no crescimento quantitativo, né? São pessoas novas chegando, e isso é verdade. Nós temos promessas de mais, de mais, de mais. Mas esse crescimento, ele começa primeiro nas pessoas que já estão aqui. Deus está alargando a nossa mente, Deus está alargando a nossa consciência para que a gente possa receber coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Porque se você não tem onde comportar, por que Deus vai te dar? Se você não tem espaço para guardar, por que você quer receber se você não pode levar? Mas você precisa fazer a sua mente crescer na dimensão de Deus, espiritual. As coisas são maiores do que nós podemos imaginar. São as coisas novas, que Deus não tirou modelo de lugar nenhum. Você pode se inspirar na igreja de Petrolina, você pode se inspirar na igreja de Campina Grande, porque tem um crescimento, mas Deus está dizendo: eis que faço coisa nova, coisa que não foi vista em Petrolina, coisa que não foi vista em Campina Grande, porque, querido, você precisa provar na sua vida. As vidas que estão aqui, queridos, são muito preciosas. Espere para fazer coisas novas. Não queira chegar em uma reunião de igreja e cada um tem a cestinha com as mesmas porções. Tenham coisas diferentes para ofertar na vida dos jovens de Petrolina. Não precisa ser as mesmas coisas que eles estão vivendo. Pode ser diferentes na sua dimensão.
Mas o que não faz as pessoas crescer é o algoritmo que está marcado dizendo Pequinês, última cidade do sertão do Araripe. Cidade pequenininha que não tem universidade federal, que não tem um rio cortando a cidade, que não tem praia, que não tem litoral. E então você pensa que você vai viver coisas extraordinárias. Não vai, querido, porque você está querendo coisas para a sua vida que não combinam no lugar onde você está. Deus quer fazer coisas novas, inspiradas, pessoas que estejam com os seus ouvidos atentos para receber dele. E você pode sim conversar com as pessoas e dizer: como foi que vocês acessaram a vontade de Deus? Sim, claro, e seguir esses passos. Mas em relação ao resultado, a sequência de ações executáveis são diferentes. Porque talvez aqui você precise empenhar mais fé para ver coisas que naturalmente não chegaria para a sua vida, para ver portas se abrindo que naturalmente não se abririam. Mas uma vez que você expande a sua mentalidade pela fé, a palavra vai entrando e é a fé como braços que vão se abrindo na sua mentalidade. São paredes de ferro colocadas do lado. É a realidade, é o contexto financeiro. Mas a fé, ela vai empurrando as limitações. Ela vai empurrando. E de repente ela abriu um espaço para o novo e o extraordinário de Deus. Quando você pensar em crescimento, lembre de quem está chegando. Mas primeiramente lembre de você. Crescendo no propósito, crescendo na unção, na comunhão, no relacionamento, provando de resultados extraordinários. Ah, mas a minha idade, mas eu já me aposentei, mas eu não combino com isso, mas eu não sei fazer. Deus não está contando se você riu atrás da tenda, se você disse que não era com você. Ele está disposto a te colocar na galeria da fé, do que creu, do que alinhou as batidas junto com a dele. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos ter um cuidado muito grande na curva da inflexão do crescimento. Tem um lugar, nós estamos vindo, então vai acontecer algo, não sei se assim, mas ela não vai continuar da mesma forma, porque tem algo novo chegando. Ela vai fazer uma curva de ajuste, talvez você pense que desce, depois pensa que sobe, aí depois ela volta. E quando ela voltar, velocidade. Mas nesse ponto de inflexão, nós precisamos consertar coisas no nosso coração. Nós precisamos ensinar às pessoas e a nós mesmos o que é honra de verdade. Honra não é boca, não é elogio. Honra nasce no coração. Honra não é entregar dinheiro e falar depois. Honra não é subir, dar flores e depois não respeitar um comportamento. Dar glória a Deus não é uma coisa de boca, de emoção, porque a bateria deu um estrondo mais alto. E, lógico, ativou emoções em você, mas dar glória não é para abençoar o ministro, não. Dar aleluia, dizer eu recebo, não é para mim. Eu não posso fazer nada por você. Então é nesse lugar que nós vamos precisar ajustar essas coisas, porque vez ou outra, querida, ela é como um ramo bravo, ela nasce sem ninguém chamar. Vícios e virtudes. A vida do homem é construída de vícios e virtudes. Vícios, como toda coisa que não presta, cresce sem ninguém chamar. Você tem um terreno todo bonito, todo limpo. Não é um jardim. De repente começa a nascer um mato bravo lá dentro. Você tem que ir lá, se esforçar e arrancar. Um jardim é cuidado. Dá trabalho, dá. Precisa conhecer de terreno, de fertilizante, tem que gastar tempo. Mas tem uma beleza para quem vê. Causa um prazer imediato para quem cultivou. As virtudes na nossa vida são como um jardim, dá trabalho. Tem a erva daninha, tem a preguiça, tem a vontade de falar, tem a indisciplina.
Mas se você se esforça nessas virtudes, você vai ter os prazeres imediatos que foram construídos a longo prazo. Não vou nem dizer imediato, mas que foram construídos a longo prazo. E aí sim, você não vai ficar triste porque não está vendo a novidade acontecer. Ah, tem o tempo de Deus. Tem, mas a gente viu tantas vezes na palavra pessoas alterando o tempo de Deus. A mulher do fluxo de sangue foi a mulher da... Agora esqueci, vou falar a palavra e você vai lembrar quem é a mulher. Que ela foi buscar cura para a filha dela. E que não era tempo, porque ela não fazia parte do povo, Cirfenícia. Não era tempo. E quando Jesus ignorava ela naquele momento, ele não estava sendo grosso e mal educado. Ele estava dando tempo para ela crescer a fé para que ela pudesse acessar algo que não era ainda para o tempo dela. Mas porque ela soube adequar os algoritmos. Ela tirou a tristeza, a pequenez, o sentimento de inferioridade e ela ajustou, ela alterou o kairós de Deus. Ela trouxe para uma estação antes o que ia acontecer depois. A aceleração, alterar o tempo, trazer, viver coisas novas. Não é sobre esperar, como o Jorginho falou. O que é que nós estamos fazendo durante esse... Nós estamos trabalhando, nós estamos crescendo em comunhão com Deus. Para acessar esse novo de Deus para as nossas vidas. Essa novidade, querido, que tem para se revelar na minha e na sua vida é algo tão extraordinário, que quando as pessoas olharem, a glória não vai caber na sua bolsa, não vai caber, a glória é de Deus. Isso vai pregar para tantas pessoas, para tanta gente. Salmos 126. Abre aí comigo. Aleluia. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quando Deus mudou o algoritmo, a programação de cativeiro de Sião, e o resultado que deveria desencadear numa determinada ação foi para outra. Era um resultado tão extraordinário que eles ficaram como os que sonham. Os que sonham não colocam limitações. Quando você está pensando coisas na sua mente, você não põe limitações, porque a terra do sonhar é limitada. Eles ficaram como os que sonham. E por causa disso a boca se encheu de riso. Não foi aquele risinho de cantinho não, era aquele que não podia segurar. Ela se encheu de riso. A Bíblia fala em Êxodo 25 sobre a construção do tabernáculo, né? Começa a narrar o que Deus estava mostrando para Moisés. Se eu chamasse você aqui, qualquer um, vem aqui, me fala isso, o que você lembra sobre o tabernáculo. E você começaria. Tem uma porta, tinha um altar, uma pia de bronze, dos pães, a de incenso, a menorá e a arca da aliança, que ficava lá no cantinho mais escondido, no Santo dos Santos. Era o lugar mais íntimo. Mas vê como é que Deus, ele narra para Moisés. Ele começa dizendo: farás uma arca da aliança. Ele começa logo do lugar mais íntimo. De dentro para fora. A visão de Deus é diferenciada para as nossas vidas. Você está lá no portão, mas Ele já está vendo você no lugar mais íntimo. Ele já começou a narrar. Naturalmente, querido, nós faríamos assim, né? É a progressão, é a ordem correta. O mais simples, o mais inicial, até chegar ao maior. Mas em Deus a melhor parte vem primeiro. E quando a gente continua lendo os Salmos,
Aí a gente se entristece com um povo que encheu a boca de riso. No versículo 4 ele diz: traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro. For para lá de novo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro. Em algum lugar, no ponto de inflexão, o algoritmo não foi mudado. E ao invés de seguir, retornou. Novidade de vida. Não é somente, e me dê licença no uso da palavra somente, porque é algo extraordinário. Mas não é somente a parte que Deus ofertou. Há coisas que nós precisamos ajustar aqui embaixo. Um algoritmo que nós precisamos ajustar para que esse novo se manifeste. O que é que você pensa como novo? Tem cheiro de novo, tem plástico, não tem manchas, nunca foi usado. Está lá na loja, ninguém nunca comprou. Em Deus o novo é o que ainda não foi criado. Nem existe. Esse é o novo. Deus construindo para você. Construindo aquela comunhão. Construindo um relacionamento seu com Ele, que nunca foi visto em outro lugar. O novo de Deus para as nossas vidas. Um algoritmo novo. Uma atitude diferente. Uma expectativa nova para os dias que virão. Lá fora, as pessoas esperam o ano rodar. Eu entendo, nós também algumas vezes. Deus fez ciclos para que a gente se inspirasse. Há ciclos mais curtos e outros mais longos. Há um ciclo de 24 horas. O dia foi agitado, foi triste, foi muito alegre. Mas de noite ele vai renovar o ciclo. E depois começa tudo de novo. Depois tem o ciclo de uma semana, que esse já foi feito pelos homens. Mês, ano. E cada mudança de ciclo, nós geramos expectativas. Deus é um Deus de ciclos também, de estações. Mas Ele quer que as estações na nossa vida, elas girem com mais frequência. Porque, embora o ano tenha 365 dias, ele é limitado. Mas em Deus, há um calendário novo, há uma estação nova. Tudo que acontece no ano é uma estação que pode girar na sua vida agora. E eu já queimei o meu tempo ali. Mas, antes de descer, eu quero falar para você. Eu já contei aqui, acho que até em Moraes, algumas pessoas já ouviram sobre isso. Quando nós casamos, nós compramos 2 plantinhas, né, na casa. Uma morreu nos primeiros 15 dias. A outra foi mais resiliente, né? E ela, por ano, eu não conheço de plantas, né? E aí eu achava bonita a decoração que ela trazia. Às vezes eu lembrava de regar, outras vezes não. Quando eu via ela toda murcha, eu lembrava que tinha que botar água. E aí a primeira vez que ela deu uma flor, eu me surpreendi, porque eu nem sabia que aquela planta dava flor. Uma flor chamada copo de leite, branquinha. Não sei se você conhece. E então, começou coisas a se associarem, né? A gente tinha um quadro que tinha a foto da mesma flor, que eu nem sabia que aquela planta dava. E estava lá a flor do copo de leite. Ganhei um vasinho de flores artificiais com um copo de leite. E todo ano, ela só dava flor uma vez por ano. E eu achava lindo quando nascia aquela flor uma vez por ano. Disse, meu Deus, que coisa linda. Mas então, né, se passaram aí 17 anos de casados. E essa planta acompanhou a gente, né, resiliente. Estava lá, morria, mas não morria, mas ficava lá. E de repente, um dia eu cheguei e ela estava arrasada. Numa terra a mesma, na caqueira, a vida toda, porque eu não sabia que tinha que trocar. E ela já estava só com 2, 3 folhinhas no final, o resto estava tudo seco. Quando eu olhei para ela, eu disse, eu vou dar um tiro de misericórdia aqui. Eu vou fazer uma coisa nessa planta que eu nem sei se vai dar certo. Tinha uma caqueira outra velha lá no final do muro com outra areia. Aí eu disse, eu vou tirar, vou botar um pouco dessa areia que ela tem aqui junto com essa outra que está lá.
e vou cortar ao redor para deixar o máximo de raízes possível e vou colocar ela lá, porque vai que dá certo. Queridos, e transplantei para lá e depois de uns dias ela começou a ficar, crescer, as folhas se levantarem. E depois de mais alguns dias, outras folhas começaram a nascer. E de repente, uma estação nova começou para aquela planta, como a gente nunca tinha vivido na nossa casa. Ela crescia e dava umas folhas assim bem grandes, bem bonitas, bem brilhosas. A gente arrumou um cachorro que queria mexer na bichinha. Lucas foi jogar uma bola, quebrou uma, e eu ficava zoada, não mexe aí. E de repente ela deu uma flor. Quando ela deu uma flor, eu fiquei tão animada. Eu disse, ela está viva mais que nunca. Mas depois ela deu mais uma. Ela chegou, querida, a dar mais de 15 flores. Quando uma murchava, nascia outra. E eu fiquei encantada com aquele crescimento. Mas o que eu não sabia era que a planta estava captando primeiro uma estação que Deus já tinha mudado nas nossas vidas. Tinha uma coisa no ambiente acontecendo que a gente ainda não percebia, porque a gente estava tão acostumado aos algoritmos de dor, que eu achei que minha vida toda ia ser perseverar dia a dia para não morrer. Muitas vezes, querida, eu subi aqui para animar você, quando nem mesmo na minha vida eu tinha vontade nem de vir. Eu pregava para mim e para você, tentando ajustar os algoritmos com os algoritmos de Deus. Mais um belo dia, a estação virou. A chave mudou. E tudo, querido, que eu criei, Deus me deu infinitamente mais. No Réveillon, nós estávamos numa igreja. E quando eu estava lá nessa igreja, a gente tinha passado o dia, se divertindo com os meninos, estava todo mundo cansado. E disse, vamos para o culto para depois a gente ver a queima de fogos. Mas quando eu entrei na igreja, fogos já começaram a saltar no meu coração. E a música que a ministra cantava dizia assim, há uma nova canção em meus lábios, uma que eu nem aprendi a cantar. Ela ainda está surgindo à medida que eu vou andando, porque o Senhor restaurou minha sorte. Um dia eu chorei enquanto semeava, mas agora eu colho com júbilo. Ah, queridos, hoje uma nova canção em meus lábios e a autoridade nas palavras de dizer para você, a chave vai virar. Virou na minha vida, vai virar na sua. Acordar de manhã e não acreditar, é para mim mesmo, Pai. A estação virou, as flores que davam uma vez por ano, 20 no mesmo mês. Você sabe o que é isso, querido? Ela florescia só uma vez por ano e teve ano que nem nasceu. Mas quando o Senhor mudou minha sorte, sabe que o Senhor já mudou a tua sorte? Coisas ao teu redor já começaram a acontecer e você pode nem ter percebido. Talvez você está pensando que é só a sua plantinha que está prosperando, mas não é não, querido. Ela só está mais sensível. Mas as flores já começaram. Talvez essa seja a minha última ministração do semestre aqui nessa igreja. Eu estou viajando para ficar com Claudivan na cidade onde ele está morando. E sabe, queridos, naturalmente é só um ambiente de trabalho. Mas eu já vejo o Senhor florescendo nas nossas vidas. Eu amo a vida de vocês e todo o crescimento que essa igreja me proporcionou. Não estou me despedindo porque eu nem sei. Depois de 6 meses eu posso voltar, mas eu posso não voltar. Eu posso começar a florescer, apoiando aquele pastor num ponto de pregação que vai abrir numa cidade a 30 quilômetros da cidade onde nós vamos ficar. E quando eu chego aqui, que eu fecho os meus olhos no louvor, eu começo a amar um povo que eu nem conheço.
E eu nem penso, querido, e eu não estou falando desse chamado que tem de Deus na minha vida. Mas eu lembro de servir. Como é que eu vou poder servir? Tem criança, tem chão para limpar, tem cadeira para arrumar. Tem um novo algoritmo dentro de mim. Tem um novo algoritmo dentro de nós. A sequência de ações foram reprogramadas. Chorei, eu chorei. Sofri, eu sofri. Mas não foi porque eu chorei, nem porque eu sofri, foi porque eu criei. A bondade, a misericórdia do Senhor. Porque houve momentos que eu também não tinha força para crer. E o que me segurava era a palavra que já estava aqui. Ela me levava mais adiante, mais adiante, mais adiante. Sabe, queridos, quando chegar agora, a hora do almoço, que você já deve estar com fome, me xingando aí mentalmente. Você quer comer. Se você tem que ir fazer, é porque você vai sofrer um pouco mais. Mas na hora da fome já é para ter comida. Então comece a se encher de comida, para que quando as coisas chegarem, você já tenha de onde tirar. Se abastecer em Deus, amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Perdão, queridos, perdão, pastor, me excedi um pouco. Mas é a última vez. Pelo menos nos 6 meses. Nesses 6 meses é a última. Amém. Pai, eu te rendo graças, Senhor, porque esse dia chegou para as nossas vidas. Um dia que foi avistado de longe, Senhor. Hoje a gente coloca os nossos pés. E nos alegramos, Senhor, por esse evento, por cada palavra, Senhor, que está sendo ministrada aqui. Obrigada, Senhor, pela sua bondade, pelos algoritmos que vieram dos céus para as nossas vidas e trouxe novidade de vida. Graças nós te damos pela sua bondade. Em nome de Jesus. Amém.